Hoje é sábado, dia 28 de agosto de 2021. E o tema que estudaremos, introduzindo a lição de número 10 do nosso trimestre, será Descanso Sabático. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Levítico capítulo 23, versículo 3, que diz assim: 6 dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação, não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Tente imaginar como foram grandiosos os atos de Deus em termos de criação na semana da criação. Imagine, por exemplo, Deus trabalhando, agindo, Deus triuno, agindo, como é descrito ali em Gênesis capítulo 1 e ao mesmo tempo lá em João capítulo 1, quando nós percebemos aquela massa disforme, todos os elementos misturados ali na terra, que ainda era aquele aglomerado de elementos todos juntos numa massa disforme, em total escuridão. Consegue imaginar essa cena? A Trindade Divina, em determinado momento, se posiciona no meio desse caos, e então a segunda pessoa da Trindade Divina, que é o Verbo de Deus, ele menciona: haja luz, e a luz simplesmente aparece. Cada canto do nosso mundo tenebroso é iluminado. Não existe ainda vida, não existe ainda elementos que podem ser considerados como biológicos, vivos, sejam animais, plantas ou até mesmo seres humanos. Não há nada. Todo um processo está acontecendo. No segundo dia, o Senhor Deus, de novo, você percebe nitidamente, Gênesis 1 menciona a segunda pessoa falando, a segunda pessoa da Trindade Divina falando, o Pai está ali, o Espírito Santo se movimentando sobre a face das águas. Você consegue imaginar tudo isso? No segundo dia, de novo, Deus entra em cena, o Deus triuno. Nós não sabemos o que é que cada um deles esteve diretamente fazendo durante o processo da criação. O que sabemos é que os três estavam em movimento, os três estavam em ação. De novo, a segunda pessoa da Trindade Divina diz: separem-se as águas. E então uma camada de vapor envolve o planeta e os mares se estabelecem, na verdade um grande oceano. Ele então agora ordena para que a porção seca apareça, e do meio das águas aparece a porção seca. Imediatamente começa a aparecer todo tipo de plantas. Você consegue imaginar a dinâmica de todo esse processo? Todo um processo de planejamento, de organização foi feito para que durante aqueles 7 dias, aqueles 6 dias da criação, tudo viesse à existência. Na sequência você vê a criação dos peixes, a criação das aves, a criação dos répteis. Você vê Deus criando os 2 grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Você percebe depois a criação dos seres vivos, dos animais terrestres, a criação do homem, da mulher. Tudo vai acontecendo de maneira tremenda. Como a criação aconteceria em 7 dias, eu quase consigo imaginar os anjos de Deus naquela expectativa, porque no livro de Jó, Deus, quando vai conversar com Jó, ele diz: onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra e as estrelas de Deus cantavam alegremente? Os anjos, você imagina o que é isso? Os anjos de Deus em coro, louvando o nome do Senhor, enquanto todo esse processo de criação está acontecendo aqui no nosso planeta. E eu quase consigo imaginar os anjos imaginando-se, conversando: o que será que ele vai fazer amanhã? A cada dia, todo o processo se tornava ainda mais maravilhoso. É tanto que Deus, no final de cada dia da criação, ele vai dizendo: e eis que era bom, e eis que era bom, e eis que era bom. Quando ele termina de criar o homem, ele diz: e eis que é tudo muito bom. Depois que a humanidade aparece, tudo está perfeito. O próprio Deus escolheu plantas a dedo, as quais ele colocou juntas
num jardim que ele plantou da banda do Éden. Foi algo tremendo, tudo respirava perfeição, tudo era maravilhoso. Eu imagino os anjos dizendo: o que vai vir amanhã? A cada dia a gente se surpreende com o ato criador de Deus, o que é que virá amanhã? E ao amanhecer o sétimo dia, o livro de Gênesis vai mencionar que Deus criou simplesmente um dia. É isso. Eu quase fico imaginando os anjos, mas o que ele vai criar hoje? E ele diz: vou criar um dia. Um dia. Tá, mas o senhor já criou outros 6 dias. Eu falei assim: então, estou criando agora o sétimo. Mas esse vai ser o momento mais importante de toda a criação. É só um dia, mas é o dia mais importante. 1 entre 7. Para que a humanidade não se esqueça que mais importante do que a criação é o contato deles com o Senhor da criação. É um dia para que a humanidade deixe de correr atrás dos seus próprios interesses e separe um tempo para poder estar comigo e, ao mesmo tempo, para poder aproveitar. Eu imagino um diálogo entre Deus e os anjos, claro que é só minha imaginação, mas eu imagino um diálogo entre Deus e os anjos, ele dizendo: eu quero que eles tenham a noção de que mais importante do que as águas que eu criei, mais importante do que as plantas que eu criei, mais importante do que os peixes, que os répteis, que as aves, que o sol, a lua, que os animais terrestres, mais importante do que tudo, por mais belo que seja, é eles curtirem, eles aproveitarem tudo isso na minha companhia. E então, se todos os dias o Senhor Deus estava com Adão e Eva pessoalmente na viração do dia, no sábado ele vinha para passar o dia inteiro, o Deus triuno junto com Adão e Eva no mundo, no perfeito mundo criado por Deus, um dia inteiro. Você imagina, para você que guarda o sábado e que sabe como é gostoso a gente ir para a igreja no sábado, a gente aproveitar um almoço em convívio, a gente ter a possibilidade de poder sair juntos na parte da tarde para alguma atividade. Agora imagina, naquele primeiro sábado, Adão e Eva o dia inteiro junto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que tipo de perguntas eles fizeram? No livro Patriarcas e Profetas, Ellen White diz que os anjos de Deus também estavam lá junto com eles. Foi uma grande festa, um sábado completamente cheio. Que tipo de coisas, que tipo de perguntas eles tinham para poder fazer para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, para os anjos de Deus. Imagina que dia fantástico. Você consegue imaginar os anjos de Deus dizendo: bom, então nós vamos louvar o nome do Senhor agora. E Adão e Eva, vocês ainda não conhecem a música, mas nós vamos ensinar para vocês. Consegue imaginar a dinâmica que deve ter sido esse dia? Que tipo de histórias, que tipo de mensagem o próprio Deus deve ter trazido para Adão e Eva e para os anjos naquele dia? Ah, deve ter sido um dia inesquecível. Quando terminou o dia, imagina Adão e Eva dizendo: puxa, já terminou? E Deus olhando para eles e dizendo: daqui a 6 dias tem mais. Sabe, eu acho isso fantástico. E é claro que Deus, ao criar um dia tão especial, para um propósito tão especial, esse tempo especial que nos alcança a cada 7 dias, desde a primeira semana que foi medida por Deus, o Senhor Deus continua com a mesma expectativa de poder estar conosco. E quando olhamos para a Bíblia, descobrimos que até na eternidade isso tudo vai continuar acontecendo. Um ciclo de 7 dias, 6 para podermos desempenhar as nossas atividades e o 7º para Deus e para a natureza que Ele criou. Nessa semana nós vamos entender como essa dinâmica do sábado foi importante no passado, mas ao mesmo tempo é importante no presente e no futuro. Os temas que estudaremos serão realmente fantásticos. Eu te desafio a decidir estudar conosco. Vamos terminar esse momento de reflexão orando. Obrigado, Senhor, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor criou um tempo tão especial que é o sábado. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver o melhor que o Senhor tem para nós nesse santo dia. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?